Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joel, sou professor formador de arte e ensino religioso da Secretaria Municipal de... Olá, alunos do 7º ano, aqui quem está falando é o professor Joel. Nós iremos ver hoje justamente os elementos que fazem parte do teatro e para isso nós iremos utilizar aquele nosso caderninho de atividades que foi entregue a vocês, tá certo? E vamos lá começar com a turma do Chaves? Iremos aí conhecer alguns elementos do teatro, como as figuras, adereços, maquiagem, cenário, iluminação, sonoplastia, voz, expressão facial e corporal, certo? Então, esses são um dos diversos elementos que compõem o teatro. E aí, a turma do Chaves nos convida a conhecer esses elementos. Chaves fala: pessoal, vocês sabem aonde surgiu o teatro? Vamos conhecer agora? E aí Chaves apresenta dizendo que o teatro surgiu lá na Grécia Antiga, por volta do século IV, diante das festas que eram comemoradas de ano em ano em comemoração aos deuses. Isso mesmo, como Dionísio, né, que é o deus do vinho, da alegria, e entre outros. Essas festas, em homenagem aos deuses, como por exemplo Dionísio, né, que era deus do vinho, do teatro e da fertilidade, eram festas de rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos e aconteciam uma vez por ano na primavera, nos períodos em que se fazia a colheita do vinho naquela região. Então, o teatro grego, que hoje conhecemos, surgiu, segundo os historiadores, de alguns acontecimentos inusitados que não se esperava. E quando participavam desse ritual sagrado, resolviam se vestir de máscaras humanas, tá? Aquelas máscaras que muitas das vezes nos causam sustos e medos. Então, brincavam e faziam diversas poesias, então todos ficavam espantados. Afinal, você sabe o que é teatro? Teatro, pessoal, é uma das linguagens artísticas, assim como a dança, as artes visuais, a música, o cinema, dentre outros elementos que fazem parte da linguagem teatral, como, por exemplo, personagem, figurino, maquiagem, cenário, sonoplastia, iluminação e objetos de cena. Tá? Então, vamos começar a ver cada um desses elementos. Primeiro temos aí os personagens, que é um papel interpretado pelo ator ou atriz num espetáculo teatral. O ator ou atriz não são personagem, eles apenas o interpretam. E temos aí essas duas imagens abaixo. A primeira mostrando o programa do Chaves, e o Chaves ele é o personagem principal. E segundo, temos aí ao lado Juliana Paz, que interpreta a Bibi em A Força do Querer. Figurino, que é um conjunto de vestuários usados pelos atores e atrizes em cena para compor suas personagens. O figurino, pessoal, nos ajuda a identificar quem são os personagens e em que época ocorre a história, quais classes e papéis sociais são representados ou até mesmo revelar traços da subjetividade dos personagens, como, por exemplo, dor, raiva, tristeza, entre outros. E aí nós temos o Teatro do Sesc, em Petrolina, com esse grupo aí de atores e atrizes, e outro lado aí nós temos figurino de diversos personagens. Temos também a sonoplastia, que é um conjunto de sons, músicas, ruídos, né? Vocais, corporais eletrônicos ou instrumentos que são utilizados para enfatizar emoções, situações e demarcar ações e acontecimentos. Alguns sons de instrumentos do teatro podem ser piano, mas também pode ser sons como gestos corporais durante uma peça teatral. Próximo elemento é a iluminação, que
que é um conjunto de luzes utilizadas para iluminar os personagens, criar e iluminar ambientes, criar efeitos luminosos e contribuir para a dramaticidade do espetáculo. Temos aí exemplos, né, de luzes e sons antes da peça teatral, mas também tem outros exemplos aí na imagem posterior de iluminando os personagens para dar mais focos a eles. Bom, temos aí como próximo elemento a maquiagem, que é utilizada para a caracterização dos personagens. Também serve para produzir efeitos como manchas, machucados e assim como outros. Bom, vamos ver alguns exemplos. Vocês percebem aí que algumas maquiagens estão mostrando mais algumas expressões do sentimento do rosto humano. E na direita nós temos aí maquiagem com diversas expressões faciais, mostrando alegria, raiva, dor, ódio, medo, entre outros sentimentos. Mas você sabe qual é a importância que o teatro tem em nossas vidas? Por ser uma maneira engraçada, lúdica, dinâmica, estimula o crescimento, comunicação, criatividade e responsabilidade. O teatro nos permite, né, que crianças, jovens, adultos desenvolvam em sua consciência, tanto individual quanto também coletiva, em conjunto, o desenvolvimento de criticar algo em seu contexto que esteja vivendo. Outro grande benefício é o desenvolvimento da capacidade de comunicação e também de denunciar algo que esteja acontecendo na sociedade e comunidade em que vive. O teatro é vida. A Maria Chiquinha nos convida a assistir o vídeo que está explicando um pouco sobre o que é teatro e depois para que vocês possam falar o que entenderam do vídeo, que é esse aqui, e também do caderno de atividades. Agora, vamos para alguns desafios e curiosidades da semana para vocês fazerem. Bom, a primeira questão aí fala sobre o vídeo que você assistiu, além do texto lido, para você escrever com suas palavras quais são os elementos que fazem parte do teatro. 2. Escreva o que significa cada um desses elementos do teatro abaixo, como personagem, letra A, letra B, figurino, letra C, maquiagem, letra D, cenário, letra E, sonoplastia, F, iluminação e G, adereços. Número 3, digamos que você construa uma peça teatral e precise colocar apenas personagens que conheça. De um lado, você colocará o nome da pessoa que você conhece e do outro lado o nome desse personagem que você quer colocar, tá bom? E para finalizar, pessoal, nós temos aí alguns links de jogos para que vocês possam brincar muito sobre o teatro, tá certo? Bom, pessoal, a nossa aula termina por aqui hoje, mas até a próxima. Tchau, tchau!